Fala, psicólogo e psicólogo, sejam muito bem-vindos aí ao nosso canal, um espaço exclusivo de Psi para Psi, onde a gente discute assuntos relacionados à psicologia para te deixar mais seguro no seu atendimento, retendo o seu paciente desde a primeira consulta, mesmo que você tenha acabado de se formar ou que esteja em processo de transição de carreira, esteja parado na área clínica há muitos anos. Mas quem sou eu para falar tudo isso? Eu sou Iris, sou psicóloga e como vocês eu já me senti muito nesse lugar, já me senti muito insegura aí nos meus atendimentos clínicos e isso me impediu tanto de dar o primeiro passo como de dar o segundo passo na clínica. Então, no começo eu tive bastante dificuldade e lá na frente, em 2019, quando eu retomei meu atendimento, também foi bem difícil para mim, justamente por conta das minhas inseguranças, tá? Eu demorei até 2019 por conta de tudo isso. A ideia desse programa de hoje é falar sobre mentalidade assertiva. Não adianta você se preparar tecnicamente se você não pensa, né, como um psicólogo clínico de sucesso, e a ideia realmente é proporcionar nesse quadro todo esse processo para você. E hoje eu vou estar falando sobre o que, gente? Sobre como começar na prática clínica. Antes de começar a falar, gente, já clica aí no sininho e também já se inscreve no meu canal. Primeiro se inscreve, depois clica no sininho para não perder nenhuma notificação, porque aqui eu falo muito sobre diversos conteúdos aí para que você se sinta seguro no seu atendimento clínico. Então, para mim, é muito importante que você tenha sucesso, assim como eu hoje tenho, mas eu não gostaria que você passasse pelas dificuldades que eu já passei, né? Eu vou te dizer que é totalmente possível você começar na área clínica, fazer uma transição de carreira, e se eu tivesse tido essa oportunidade aí que vocês estão tendo, de repente ter diversos vídeos na internet que vão estar te ajudando nesse processo, talvez eu cometeria menos erros, ou pelo menos erros melhores, né? Eu cometi erros muito grosseiros, muitos crassos, né? E aí eu talvez eu não cometeria esses erros e talvez isso não me fizesse desistir lá em 2006. Chegou um momento, em 2006 eu comecei, mas chegou um momento lá em 2009, 2010 mais ou menos, que eu falei assim, olha, quer saber? A psicologia clínica não é para mim mesmo, tudo isso não passa de um sonho, e esse sonho eu vou deixar para as outras pessoas sonharem e quebrarem a cara, porque eu acreditava que realmente não dava certo para mim, mas porque não dava certo para ninguém. E chegou em 2019, eu resolvi tentar de novo, errei de novo, e aí depois, a partir dos meus erros, eu consegui entender como que as coisas começariam a dar certo, né? Mas muitas vezes eu acabei errando por acreditar em algumas coisas que são realmente equívocos, tá, gente? São algumas coisas que acabam nos limitando, são algumas crenças que nos limitam dentro da psicologia clínica. Uma delas é acreditar que psicologia não dá dinheiro. Gente, dá. Psicologia clínica, às vezes dá a mesma remuneração que você tem na área organizacional. Às vezes dá mais que a remuneração que você tem aí na área organizacional. Para quem não sabe, eu faço um paralelo da clínica com a organizacional. Por fazer esse paralelo, eu tenho um limite muito pequeno de pacientes. Eu tenho agenda cheia, mas um limite pequeno de pessoas, né, que eu atendo. Até para que eu consiga viver, né? É importante trabalhar? Sim, é ótimo trabalhar. Aliás, o trabalho na área clínica, durante muitas dificuldades que eu passei na área organizacional, me serviu como combustível. Então, assim, eu realmente amo o que eu faço na área clínica. Eu também gosto de trabalhar na área organizacional, mas realmente a área clínica ela me dá um combustível. Mas se eu sair hoje do meu emprego na área organizacional, eu não vou passar nenhuma dificuldade financeira aí com o que eu ganho na área clínica, porque realmente ela me proporciona resultados financeiros muito importantes, tá? Então,
Não acredite que psicologia clínica não dá dinheiro, porque dá sim para você ter um faturamento muito bom trabalhando na área clínica. Outra coisa que a gente tem de acreditar é que os pacientes desistem logo na primeira oportunidade, que não é uma necessidade maior fazer um atendimento clínico. Isso daí também é mito e eu também aprendi isso com a minha experiência, tá, gente? Eu comecei a acontecer na área clínica em 2020. 2020, eu não sei se você sabe, mas teve uma situação mundial aí bem importante. E crise econômica, as pessoas perdendo o emprego e, de verdade, isso não foi um impeditivo para que eu conseguisse aí lotar a minha agenda na área clínica. Então, é mito você acreditar que hoje, nesse momento, as pessoas encaram a psicologia como uma segunda necessidade. Há pessoas que encaram, outras não. Mesmo porque, com esse acontecimento de 2020 aí, que eu não posso falar o nome dele, tá, gente? Mas com esse acontecimento aí de 2020, a demanda relacionada à saúde mental, ela aumentou de uma maneira muito importante, né? A gente sabe que, de acordo, por exemplo, com a OMS, hoje a gente é o país mais ansioso do mundo. De acordo com a APA, Associação Pan-Americana, APA, nós somos aí o segundo país da América Latina que tem mais problemas relacionados à depressão. Então, hoje, a gente tem aí uma demanda muito importante nessa área e as pessoas estão procurando muito mais aí os tratamentos na saúde mental. Né? Então, é muito importante você entender que essa demanda ela aumentou, não é segunda necessidade, pelo contrário, hoje as pessoas têm entendido que é muito importante aí o processo de fazer a psicoterapia, tá? Então, não acredite nesse mito porque ele não é verdadeiro. Uma coisa que também eu acho que você consegue entender, né, é através do fenômeno, por exemplo, que quando eu trabalhava em 2006, grande parte das pessoas que chegavam até mim na área clínica, elas vinham de a maioria mulher, a maioria eram mulheres. Hoje a gente tem aí um equilíbrio nessa área e hoje, no meu caso, por exemplo, a maior parte das pessoas que eu atendo é homem. Então, desmistificou-se muitas coisas, fala-se mais sobre saúde mental, tem muita coisa na internet. Hoje é muito mais natural, embora ainda exista esse paradigma, tá? E uma outra coisa que a gente tem de acreditar que é um equívoco, muitas vezes, não estou preparado. Quando você fala não estou preparado, você não se coloca nem nesse lugar de se preparar, tá? Você vai e acaba se limitando, deixando de se preparar para que você fique preparado para que um dia você atenda. Acreditar que não está preparado é uma situação muito complicada, né? Hoje em dia a gente tem conhecimento na palma da mão da gente. Literalmente na palma da mão. Até ia pegar o celular aqui, mas não tá perto. Literalmente na palma da mão. Então, é muito importante que a gente comece a entender que se eu não estou preparado, o que eu tenho que fazer, gente? Buscar preparação. Então aproveita, gente. Tem muito conteúdo nesse canal, tem um monte de coisa que vai te ajudar a se sentir segura. E tem diversos outros canais, diversas outras fontes de informação, não só de vídeo na internet. Tem livros que você pode comprar, tem uma especialização que você pode fazer, mas a gente não pode ficar preso do não estou preparado. Eu estou me preparando para tal dia eu começar. Então, não acredite que você não está preparado, porque você fez 5 anos de psicologia, isso já vai te dar uma base e vai buscar mais conhecimento e siga. Isso é muito importante, tá bom? Mas como? Como que a gente pode fazer para aproveitar o máximo dessa oportunidade, sem cometer erros, né? Ou evitar alguns erros que podem fazer com que a gente desista? Eu acho que é importante primeiro entender
que alguns erros podem ser cometidos e que de repente esses erros eles vão fazer com que a gente paralise. Então, observe esses erros, tente não cometer e a partir daí siga o seu caminho para que você consiga cometer aí mais acertos do que erros. E se você cometer erros, que não sejam esses que eu vou citar aí para você, tudo bem? Primeiro erro é montar o consultório e esperar passivamente pelos seus pacientes. A primeira coisa que eu acho que é importante é, se você não tem muito dinheiro, um espaço já reservado, às vezes você quer um consultório para chamar de seu e tá tudo bem, não tem problema nenhum você querer um consultório para chamar de seu. Mas eu acho que é importante você entender que se você está começando agora, deixe esse sonho um pouquinho para depois, porque você vai precisar de dinheiro, por exemplo, para fazer um processo de divulgação, mesmo que você faça vídeos na internet. Mas eu vou falar sobre isso, não precisa não, tá, gente? Mas assim, mesmo que você faça algum trabalho de divulgação com parceria, às vezes você vai precisar de algum dinheiro para que você invista nesse processo. Esse investimento que você vai fazer aí nesse processo, nesse consultório, de repente ele pode ser guardado para lá na frente você utilizar para ter um consultório, para chamar de seu. E tá tudo bem, tá? Agora, neste primeiro momento, o ideal é que você não monte o seu consultório. Você pegue, se você mora em uma cidade, a maioria, gente, eu faço contato, eu tenho contato com muitos psicólogos de diversos estados, e a maioria dos estados não, a maioria das cidades, porque todos os estados eu sei que tem espaços de sublocação de sala. Aqui em São Paulo, você consegue. Aqui em São Paulo, eu sei que no Rio também é assim. Eu sei que em Brasília também tem esse processo. Você consegue sublocar salas por hora, tá? Em diversas cidades aqui de São Paulo. Então, você não precisa exatamente locar um espaço, pagar mensal. Você vai buscar aquele espaço, mas você só vai pagar quando você utilizar com o seu paciente. Isso faz com que o seu investimento nesse primeiro momento seja menor. Existem alguns casos, eu sei pelo conhecimento da minha experiência aqui em São Paulo, que você pode utilizar esse espaço e esse espaço ele vai você acaba pagando, né, esse espaço, faz um contrato com eles, paga somente se você utilizar, mas você pode utilizar esse endereço para um cartão de visita, por exemplo, tá? Então, você acaba investindo menos dinheiro se você quiser usar o cartão de visita, porque hoje em dia ninguém usa mais, né? Mas se você quiser usar o cartão de visita, eu acho que também pode ser aí uma estratégia. Você utiliza aquele endereço, mas não necessariamente você ainda está pagando, começou a pagar por aquele espaço. E o que eu acho que é bacana, o que eu acho que é vantajoso nisso, é porque esses locais, normalmente, eles estão situados em pontos estratégicos, em lugares aonde vai ter bastante demanda. E nem sempre você vai conseguir uma sala bacana, um espaço bacana, com o seu dinheiro, né? Enfim, que você consiga, nem sempre você vai conseguir aí, que você consiga pagar num lugar totalmente estratégico. Então, por exemplo, hoje eu já tive consultório, tá, gente? Hoje eu não tenho mais, eu faço um processo de sublocação de sala que para mim é muito mais interessante. Hoje eu atendo na Paulista, eu atendo quem é de São Paulo pode entender melhor o que eu tô falando. Paulista, o endereço, né, cartão postal de São Paulo. Eu atendo na Avenida Paulista, tem 2 endereços. Eu atendo na Brigadeiro Faria Lima, que é um espaço aí de negócios aí de São Paulo bem bacana. E eu também, esse consultório que eu atendo, poderia atender no Tatuapé também, que é um espaço da Zona Leste, que é a área mais nobre da Zona Leste. E tem diversos endereços onde eu poderia atender. Hoje eu estou na Vila Mariana, na Avenida Paulista e em Pinheiros, mas eu poderia estar em outros endereços também, né? Então, eu estou em pontos estratégicos. Se eu fosse locar um imóvel na Avenida Paulista, o meu custo elevaria muito mais. Então, às vezes é importante você pensar nisso, tá?
Outra coisa é você acreditar que você precisa. Eu já acreditei nisso, tá, gente? Por isso que eu tô falando. Virar blogueiro. Olha, gente, não tem nada de errado. Voltando, toda vez que eu falo alguma coisa sobre isso, acho que é importante a gente entender. Não tem nada de errado você produzir vídeo para rede social. Mas você não precisa acreditar que você precisa virar blogueiro para você ter sucesso na área clínica, tá? Gente, lá no começo eu tinha muita dificuldade para falar com a câmera e eu forçadamente, porque eu acreditava que era só essa alternativa, eu fui lá e comecei a fazer vídeos para rede social para trabalhar aí a demanda de ansiedade. De verdade, eu nunca consegui nenhum paciente através desse trabalho. Esse trabalho pode ter contribuído, mas de verdade os pacientes eles não vieram dali. Então, se eu não quero me expor na rede social, tá tudo bem. Eu posso conseguir sim pacientes da demanda clínica sem me expor na rede social. Eu já acreditei que só era essa forma, mas hoje eu aprendi as duras penas que não é só essa forma. Existem outras estratégias que podem te ajudar. Aliás, gente, se eu tivesse pensado antes, eu talvez não eu tivesse entendido melhor tudo isso e não acreditado nesse mito, tá? Por exemplo, você procurou o seu psicólogo na rede social, no Instagram? Provavelmente não, tá? E aí, você tira daí. Você procura o seu oftalmologista lá? Você procura o seu ginecologista na rede social? Então, a rede social, ela pode ser um plus, mas ela não necessariamente ela precisa acontecer para que você consiga captar seus pacientes, tá? Outro erro que a gente pode cometer, gente, e esse também eu cometi. Gente, os erros que eu tô falando aqui, todos eles eu cometi. Então, para você começar, não cometa pelo menos esses, tá? Investir apenas em cartões de visitas e panfletos sem uma estratégia de divulgação efetiva. Então, o que eu fazia, tá? E não funciona, pelo menos para mim não funcionou, tá? Eu fiz panfletinho, uma coisa mais linda, falando sobre o que é psicologia e tal. Gastei com esses panfletinhos, colocava em restaurante, colocava em diversos lugares. Nunca me veio nenhum paciente desse processo. Não vem, tá, gente? Então, deixar o cartãozinho de visita lá na clínica que você atende, dificilmente vai vir. Até eu acredito que nesse processo pode acontecer, mas é difícil, tá? O ideal é que você invista de verdade em outras formas de divulgação, né? E não nessas questões relacionadas a cartão de visita, por exemplo, tá bom? Outro erro que é muito, muito comum a gente cometer quando a gente está aí na área clínica é você ficar aí no ciclo infinito da busca de conhecimento, fazendo várias pós-graduações, comprando vários cursos na internet, porque primeiro você precisa se preparar. É importante, sim, que você prepare um arsenal de segurança. É importante que você saiba aí quais são as grandes demandas da sua área, da área clínica. É importante, sim, que você entenda todo esse processo, tá? Porém, a gente tem que tomar cuidado porque às vezes a gente sai de uma pós, vai para outra. Às vezes a gente estuda um, depois estuda um livro, estuda o outro, estuda o outro, estuda o outro e fala assim, mas eu não tô preparada ainda, mas aí eu vou estudar esse outro, mas aí eu vou estudar... Enfim, aí você vai estudando uma série de coisas, aí você se prepara, quanto mais você conhece, mais você entende que você precisa aprender alguma outra coisa, e aí você nunca vai aí para o campo de batalha, né? Quando na verdade a gente só aprende, a gente pode olhar 20 mil, eu costumo falar isso para os meus pacientes, é verdade. A gente pode olhar aí 20 mil tutoriais para
para andar de bicicleta. A gente só vai aprender a andar de bicicleta quando a gente se colocar aí numa bicicleta e tentar achar um ponto de equilíbrio para conseguir andar em cima dela. Então, é importante sim se preparar, com certeza, tá? Eu acho que é fundamental até para que você faça um atendimento clínico assertivo e seguro, tá? Principalmente quando se trata de demanda de saúde mental, né? Às vezes a pessoa demora muito tempo para buscar um psicólogo, aí quando ela chega na frente de esse psicólogo tá mais inseguro que ela e acaba afastando. Aí ele nunca mais retorna para consulta e aí acaba falando que psicologia não serve para nada, enfim, e nunca mais vai fazer um atendimento clínico, vai fazer um atendimento, sendo que ele tinha essa necessidade. Então, o conhecimento é importante, mas cuidado, eu acho que é importante você conhecer e colocar em prática. Conhecer e colocar em prática, tá bom? Outro erro, quinto e último erro que a gente pode cometer aí nos atendimentos clínicos, esse também eu cometi, tá? É se submeter a qualquer trabalho por acreditar que essa é a única oportunidade que você vai ter. Então, eu vou atender, essa pessoa só pode pagar tanto e eu só vou conseguir atender na hora do meu almoço. Então, eu vou me submeter a isso porque eu acredito que essa vai ser a única oportunidade. Não, gente, a gente tem que entender o nosso valor e eu acho que é muito importante, tá? Então, faça um trabalho de divulgação. Entenda que vai vir as primeiras demandas, vai vir o primeiro, vai vir o segundo, às vezes a pessoa vai, sei lá, achar caro o seu trabalho, você vai ajustando, se ajustando, você pode, de repente, começar a fazer um atendimento voluntário para se sentir um pouco mais segura, mas faça de uma maneira segura e assertiva também, mas de qualquer forma é importante você entender que você não pode se submeter a qualquer coisa, a qualquer custo, só para você ter um paciente na sua frente, porque isso não faz sentido e não vai te levar a qualquer tipo de evolução profissional. Pelo contrário, em geral, quando a gente acaba se submetendo desta maneira, a gente acaba desvalorizando aquilo que a gente tem de bom, né? Então, deixando para trás toda a qualidade do nosso trabalho justamente só para atender uma demanda que nem sempre é uma demanda que vai nos deixar mais seguro. Então, esses são os erros que a gente pode cometer, montar o consultório, esperar passivamente aí os seus pacientes, produzir conteúdo na rede social, acreditando que isso pode dar um resultado positivo, nem sempre vai dar. Tá tudo bem atender, fazer dessa forma, mas essa não é a única forma de captar paciente. Investir em cartão de visita e sair panfletando por aí, ficar preso no ciclo infinito da busca do conhecimento e se submeter a qualquer trabalho por acreditar que essa é a única coisa que você vai ter na vida. Mas, tá bom, Iris, você já falou os 5 erros. E aí, como que eu faço? Qual é o passo a passo para eu poder atender aí na área clínica, eu começar certo? Eu vou te falar aí 5 passos, tá? Eu acho que podem te ajudar. Não vou falar aqui sobre divulgação, gente. Eu acho que tem vídeos demais na internet que pode te ajudar aí nesse processo de divulgação. Mas eu vou te falar aqui também muito mais sobre questões relacionadas a atitudes que você precisa ter para que você consiga aí montar o seu consultório. E volto a dizer, é totalmente possível, tá? Passo 1. Aceite-se como psicólogo e acredite no seu potencial para contribuir positivamente na vida dos seus pacientes. Gente, por favor, né? Se ninguém sabe que você é psicólogo, provavelmente você não tem uma mentalidade de psicólogo. Se ninguém tá sabendo que você tá atendendo, provavelmente você não tem uma mentalidade de psicólogo. Se ninguém conhece de alguma forma o seu trabalho,
provavelmente ninguém tá sabendo que você é psicólogo, provavelmente você não tem uma mentalidade de psicólogo. Então, é começar a vestir a camiseta mesmo de psicólogo. É começar a colocar o crachá de psicólogo. É começar a se aceitar como esse profissional. É colocar montar uma rede social, sim, falando um pouquinho do seu trabalho também, entendeu? Não precisa fazer vídeo, de repente fazendo uma foto, fazendo um conteúdo, estudando, colocando toda essa informação na sua rede social, porque ela não, às vezes pode não servir para captar e pode servir, né? Tem pessoas que conseguem dessa forma. Eu tô dizendo que para mim não funcionou, mas assim, pode ser que de repente funcione como um adicional. Então, você divulgou o seu trabalho em algum outro lugar e a pessoa te buscou na rede social e ela vai olhar lá e vai falar: nossa, que bacana essa colocação, esse texto que a pessoa colocou aqui. E às vezes usando aquela preparação. Você não precisa se preparar tecnicamente. De repente, colocar um texto na rede social sobre aquilo que você aprendeu faz bastante sentido. Então, aceitar-se como profissional e começar a se colocar como profissional, as pessoas te enxergarem com uma camiseta de psicólogo é muito importante. Isso faz parte de se colocar na mentalidade de psicólogo profissional, psicólogo clínico profissional. Tudo bem? Passo 2. Prepare-se tecnicamente. A gente não pode cair aí nessa armadilha, no ciclo de ficar só o tempo todo se preparando. Mas é importante se preparar. Se você não sabe o que é ansiedade, se você não sabe o que é transtorno de ansiedade, se você não sabe o que é depressão, gente, depressão é muito sério. Se você não sabe o que é depressão, se você não sabe o que é um transtorno de personalidade borderline, se você não sabe o que é TOC, né, que são casos muito comuns que acontecem na clínica, é corriqueiro. É muito frequente a gente receber aí na clínica pessoas com essa demanda. Se você não sabe o que é isso, é melhor você não atender. É melhor realmente você se preparar tecnicamente para depois começar a atender. Gente, tem muito conteúdo aqui. E não é só aqui. Tem muito conteúdo na internet que pode te ajudar. E também você não pode se limitar só a esses conteúdos. Use e abuse de conteúdo técnico. Use e abuse de livros, por exemplo. Mas é importante que você se prepare tecnicamente. Você se mantenha atualizado sobre as melhores práticas da área. Você entenda sobre as novas coisas que estão falando sobre saúde mental. Hoje em dia fala-se muito sobre narcisismo. Lá em 2005 não se falava. Então, de repente, você começar a entender o que é, por exemplo, narcisismo. Recentemente, um paciente me perguntou sobre jejum de dopamina, né? Então, é muito importante que tudo isso são questões relacionadas à saúde mental, não necessariamente à psicologia, mas que você precisa estar atualizado. Então, entenda o que está acontecendo naquele momento para que você consiga se sentir seguro. Um exemplo, gente, se você atende uma pessoa com ansiedade generalizada e você não entende qual é o caso dela, normalmente essa pessoa tem um perfil mais desconfiado, quem tem ansiedade generalizada, provavelmente ela não vai continuar com você. Então é importante você entender sobre alguns assuntos antes de trabalhar aí na área clínica, para que você tenha um atendimento clínico de sucesso. Se prepare, mas também precisa colocar em prática, tá? O passo 3 se você achar viável aí, você substituir a locação de algum espaço para chamar de seu, a compra de um espaço para chamar de seu, onde você vai investir com sofá, com decoração e com tudo isso, nesse primeiro momento, e fazer a sublocação de sala, né? Aí você vai economizar esse dinheiro aí que você iria gastar com tudo isso para investir aí em questões relacionadas à sua divulgação, porque isso sim é importante, tá? Iris, eu preciso virar blogueiro para conseguir paciente? Não necessariamente, já falei para vocês. Eu acho que existem outras ferramentas que podem te trazer bastante resultado. Mas sempre, gente, sempre você vai aí precisar de um investimento financeiro, às vezes importante, não tem jeito, tá? Você quer
receber algum tipo de retorno em relação a tudo isso, você vai precisar investir, tá? Outro passo importante, gente, e que eu vejo que muitas pessoas às vezes não faz, revisite o código de ética e siga rigorosamente esse código para que você consiga garantir um atendimento ético responsável. O código de ética, ele tem ali uma série de coisas relacionadas à questão da divulgação. Então, é importante a gente conhecer essa série de coisas e praticar essa série de coisas, não cometer alguns erros que são totalmente evitáveis se você ler o código de ética. O código de ética do psicólogo é pequeno, é muito pequenininho, gente, muito pequenininho mesmo. E dá para você ler assim numa tarde. Então, faça isso. Para uma tarde e leia o código de ética, entenda mais ou menos onde que você pode começar aí a fazer o seu trabalho de divulgação, até para que você não cometa qualquer erro aí por falta de conhecimento. Muitas vezes Iris, por exemplo, eu tive aula de ética na primeiro e segundo ano da faculdade. Então você acaba esquecendo algumas coisas mesmo e tá tudo bem, não tem problema nenhum. Mas se você fizer essa revisita, você vai fazer um atendimento clínico mais seguro aí, tá bom? E aí, invista. Uma vez que você já conhece toda a questão técnica, uma vez já conhece aí toda a questão relacionada aí ao código de ética, invista em estratégia. Uma vez que você já tem o espaço para atender, né, também, invista em estratégias para divulgação, para que você consiga atrair aí os seus primeiros pacientes, tá? E essas estratégias podem incluir divulgação, sim, na internet, muitas vezes um número de telefone separado para que você consiga aí atender essas pessoas. Muitas vezes também significa você estabelecer algumas parcerias estratégicas. Então, existem diversas coisas que você pode fazer aí para que você consiga atender de uma maneira bem assertiva aí o seu paciente, né? Você sabe que esses dias eu fui visitar uma amiga, só para finalizar, eu vou contar essa história. Eu fui visitar uma amiga, ela tem uma filha linda, linda. E a filhinha dela tem 2 anos. E aí ela tava, pelo que eu entendi, aprendendo a comer de garfo e faca. Ela tava vendo a gente comer, ela pediu, mamãe, me dá a faca, me dá a faca. A mãe dela lá, muito bem preparada, pegou uma faca que de criança mesmo, sem ponta, e entregou para ela e ela tava lá comendo de garfo e faca, enquanto nós estávamos comendo de garfo e faca, né? E aí ela ia lá, pegava um pouquinho do arroz, colocava na boca com o garfo, depois ela ia lá, pegava a faca, colocava na boca, com nada, enfim, e ia de alguma forma tentando comer. Demorou bastante, até que a mãe dela desistiu de tudo aquilo e pegou e começou a dar a comida na boca dela. Mas por que você está contando tudo isso, Iris? Por que você está contando essa história aí? Eu comecei lá naquele dia a tentar, eu mesma, fazendo experimento lá comigo mesma, comecei a comer com garfo e depois eu pegava a faca e tentava pegar alguma coisa com a faca. Até que eu consegui, tá, gente? Não fui tão mal sucedida, é óbvio, porque a menininha tinha 2 anos, então era mais difícil para ela. Um pouquinho, eu consegui até trazer um pouquinho de comida na boca com a faca, mas eu não conseguia trazer muita coisa, não. E com o garfo, eu conseguia trazer uma parte maior, mas também era difícil ficar só com o garfo ou só com a faca, porque eu precisava cortar o alimento. Eu precisava realmente de algumas estratégias para poder cortar o alimento. E eu comecei a pensar que é mais ou menos assim que a gente tem que tratar aí o nosso atendimento na clínica, né? A gente precisa aí da faca e do garfo. A gente precisa entender aí
que a faca, ela pode ser aí o nosso conhecimento técnico. Se a gente for comer só com a faca, a gente pode até conseguir, mas a gente vai levar um pouquinho só de comida até a boca, mas não vai atingir aí um resultado importante, porque a gente precisa de uma ferramenta mais estratégica. Então, a gente não vai muito longe. Se a gente tiver só a faca, só o conhecimento técnico, a gente não vai muito longe. Por outro lado, a gente pode utilizar só a prática, né? Só o garfo. E o garfo é a mão na massa. A gente pode até conseguir resultados um pouco maiores. Mas se a gente precisar de uma estratégia um pouco mais grandiosa, também não vai dar certo. Porque a gente, se tiver um bife dentro do nosso prato, a gente vai precisar cortar. Se tiver uma demanda clínica importante, a gente precisa aí da parte técnica também, precisa da faca. Então, a gente pode até chegar um pouco mais à frente, mas também não chega longe. Para a gente chegar mais longe aí na nossa estratégia clínica, a gente precisa usar, sim, o garfo e a faca. Ou seja, a prática e a técnica. A técnica e a prática. Tudo isso é muito importante para que a gente consiga aí um atendimento clínico assertivo. Então, use e abuse do garfo e da faca. Eles precisam andar juntos para que a gente consiga até chegar até o final, tudo bem? Agora eu queria dar um passo muito importante para você. Que tal você começar aí amolando a sua faca, estudando os principais casos que acontecem na clínica, para que você se sinta preparado e confiante quando você conseguir o seu primeiro paciente. Então, eu vou te convidar a fazer isso. Estude os casos mais importantes da clínica. Esse canal vai te ajudar bastante em relação a tudo isso. Tem vídeos falando sobre ansiedade, sobre depressão, sobre burden, sobre toque, sobre ansiedade generalizada. Tem muita coisa aqui, muita coisa que pode te ajudar aí num atendimento clínico assertivo. Então, estude bastante para que você consiga começar bem, começar certo, começar de uma maneira assertiva. Me conta aí se você vai dar esse próximo passo, e se não é esse próximo passo que você vai dar aí para que você consiga fazer um atendimento clínico assertivo. Gostaria muito de saber, tô curiosa, tá? Coloca aí nos comentários.